O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Léo Burguês, vereador de Belo Horizonte, líder do prefeito Alexandre Calil na Câmara Municipal. Vereador Léo Burguês, que é do PSL. Bom dia, vereador. Bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. E bom dia, Francine também, né? Que sempre cobre a gente lá na Câmara. Exatamente. Nossa Francine Alves, repórter aqui da Rádio Super Notícia FM, repórter também de política do Jornal O Tempo, está com a gente nessa manhã. Bem-vinda. Bom dia, Francine. Bom dia, Rodrigo, Delma, vereador, todos os ouvintes. Bom dia. Bom, vereador, eu queria começar esse bate-papo com o senhor falando da Lei de Diretrizes Orçamentárias que a Prefeitura de Belo Horizonte já enviou para a Câmara e está em processo de tramitação. O que se prevê na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem? E essa crise sem precedentes que Estado, municípios estão sofrendo aí, a gente vê reflexos disso nessa lei orçamentária enviada pela Prefeitura? Na verdade, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o próprio nome diz, ela dá as diretrizes do orçamento para o ano de 2018, para o ouvinte entender de que maneira o governo pretende priorizar os gastos dele no ano de 2018. E no governo Alexandre Calil foi decidido que irá priorizar, por ordem, né? Primeiramente a saúde, depois a educação, a segurança pública e a habitação. Então, ela é uma lei mais genérica, ela não é uma lei totalmente descritiva do ponto de gastos exatos, mas sim dá uma direção de como deve ser gasto o orçamento de Belo Horizonte. Nós ontem começamos a votar a lei, foram cerca de 3 horas ininterruptas de votação, aceitamos vários destaques, ou seja, eram 154 artigos que os vereadores colocaram nessa lei. A média histórica normalmente é entre 80 e 90, ou seja, foi quase o dobro colocado pelos vereadores de Belo Horizonte. Desse, mais de 70 foram incorporados ao relatório, que eu também sou presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, e é essa comissão que faz esse relatório, né? Por ser uma lei orçamentária. Então, grande parte das ideias dos vereadores foram já incorporadas, sejam integralmente nas suas emendas ou sejam com as ideias incorporadas dentro do projeto. Então, ontem nós chegamos a fazer umas 10 votações sobre essa lei. Acredito que hoje encerramos a votação da LDO. Vereador, recentemente o vice-prefeito ele sancionou parcialmente a reforma administrativa, né? E o senhor costurou esses acordos, tal, lá na Câmara para que ela conseguisse ser sancionada sem maiores contratempos. Em que termos foram esses acordos? É importante dizer que o governo Alexandre Calil, quando ele me convidou, nós ficamos quase uma semana discutindo sigilosamente, porque o convite que ele me fez, eu queria ter muita certeza de conseguir realizar a missão que ele me deu. E ele começou e falou: Léo, você não é líder se você não quiser. Só tem um detalhe, não tem cargo. Ele falou isso, eu juntei 18 vereadores, que eram do meu grupo, que elegemos a mesa, né, da presidência, né, 21 vereadores. Falei: olha, gente, tá tendo uma ideia aí de talvez eu ser o líder, mas o governo não quer abrir esse negócio de cargo, não. Dos 18, 14 falaram: não, mas nós queremos cargo. Eu falei: então vocês vão arrumar outro líder. Porque eu não vou ser, vai você. Ah, não, Léo, tem que ser você. Eu falei: senhor, gente, olha, é uma premissa, o governo Alexandre Calil decidiu na eleição de não ter distribuição de cargos para vereadores, é uma maneira de despolitizar a Prefeitura de Belo Horizonte, e ele vai seguir a determinação dele. E aí foi conversando com um, foi conversando com outros, e falamos: vamos tentar ter uma relação diferente, porque uma capital do país, aí nós estamos falando muito aí de São Paulo. São Paulo está toda loteada, os vereadores mandam lá na prefeitura, está toda loteada a prefeitura de São Paulo, do Rio de Janeiro toda loteada como sempre foi, todos os governos. Aqui a gente fala assim: a secretaria tal é do partido tal, a secretaria tal é do partido tal. Hoje parece que isso virou comum, né, na política. O ministério tal do fulano, o ciclano não votou com o governo, vai perder o ministério tal, está perdendo o cargo Hoje tal. Não, né, vereador? Sempre foi assim. Verdade. Mas está uma coisa muito descarada, vamos dizer assim, sabe? Não é uma coisa republicana de se participar no governo e aí, claro, querer colocar suas políticas públicas. No governo Alexandre Calil isso acabou.
Isso é um exemplo para o país. Eu acho que a grande diferenciação do relacionamento político entre a Câmara e o Executivo foi esse fim desse toma lá da cá. Agora, mais objetivo dentro da sua pergunta, Del. O que a gente fez foi, o Alexandre chamou os vereadores e falou, olha, vamos construir uma prefeitura junto? Vamos construir leis juntos na Câmara? E aí as ideias que os vereadores têm, os pedidos que os vereadores têm, que não são deles, é uma poda de árvore, é uma capina, é uma rua que precisa ser asfaltada, o governo tem procurado atender esse pedido que vem do cidadão de Belo Horizonte. E também o vereador legislando dentro das leis do Executivo, nós tivemos nessa reforma administrativa de cerca de 184 emendas feitas pelos vereadores no primeiro turno, 80 incorporadas já ao projeto substitutivo que eu lancei logo para o segundo turno. E mais umas 15 a 20 emendas, né, nós vamos estar votando o veto dela daqui a alguns dias, aprovadas no segundo turno. Ou seja, a reforma administrativa, ela teve a forte cara da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O governo, apesar de ter maioria, ele dialogou com a Câmara Municipal e a Câmara Municipal ajudou e modificou bastante a reforma que foi encaminhada pelo Executivo, sem nenhum tipo de toma lá da cá. Essa eu acho que é a grande diferenciação, né, do governo Alexandre Calil. Mas, vereador, a gente ouve várias críticas, né, sobre o cargo que o senhor exerce lá na Câmara. Ontem, por exemplo, na votação da LDO, né, vários vereadores, principalmente os ditos independentes, né, criticaram, falaram que o senhor não deu debate para discussão de emendas, que de certa forma favorece a base. Como é que o senhor vê isso? E outra questão também, o senhor é presidente da Comissão de Orçamento e projetos importantes da Prefeitura, como a reforma administrativa e a própria LDO, vão para a Comissão de Orçamento. E o senhor, que se autodesigna relator, né, dessas matérias, não é legislar em causa própria? Como é que fica isso? Porque ontem isso também foi questionado lá na Câmara, né? Primeiro que quando eu fui para a Comissão de Orçamento e Finanças, eu não tinha nem ideia de ser líder. Muito antes, pelo contrário, eu falava que eu não aceitava esse cargo de jeito nenhum, que é um trabalho difícil. Segundo que eu fui eleito pelos 5 membros da Comissão de Orçamento e Finanças, né, eleito presidente da Orçamento e Finanças. E os projetos mais importantes do Orçamento e Finanças, normalmente, é o presidente que relata. Dizer que não houve diálogo é falsidade dos vereadores que estão falando isso. Dizer que nós temos no parlamento 2 grupos. O grupo que é a maioria e o grupo que tem a palavra. No caso, esses vereadores, eles têm a palavra para poder estar criticando. Para você ter uma ideia, 5 grupos de vereadores pediram destaque, ou seja, para o ouvinte que está nos ouvindo, votar em separado um pedaço da lei. Apenas o PT não quis fazer acordo. Os outros 39 vereadores da Câmara Municipal, só os 2 do PT não quiseram fazer o acordo. E como eles não quiseram fazer o acordo, o que eu fiz? As 17 emendas deles, que eram protelatórias, porque anteontem eles tinham apresentado uma, depois apresentaram 17. A uma que foi apresentada, que era realmente por debate, nós não pedimos para votar em bloco. A de todos os outros vereadores que quiseram foi discutida em separado. E nós estamos votando ela uma a uma, apesar de termos maioria na Câmara. Ou seja, a gente poderia estar votando todas elas em bloco. É uma ideia minha e depois uma determinação do governo de que nós não queremos cercear o debate na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nós poderemos e temos voto para poder votar tudo em bloco, mas eu acho que o debate é importante para o cidadão e principalmente para o vereador que quer defender determinado posicionamento, e aí o plenário é soberano, podendo aprovar ou rejeitar aquele destaque. O senhor fala da base, né? Enfim, mas a questão é que vários grupos, né, surgiram na Câmara ultimamente, e pessoas que faziam parte da base hoje fazem parte de alguns desses grupos ditos independentes. De certa forma, isso não atrapalha o seu trabalho como líder de governo? A Prefeitura vai ter voto, por exemplo, a projetos importantes agora, como a LDO, o projeto dos camelôs e também os vetos da reforma administrativa? Eu me lembro até de uma matéria sua um dia depois falando sobre isso, né? Aliás, você cobre muito bem e é muito fidedigna sempre a tudo que acontece lá na Câmara. Eu gostaria de estar parabenizando você, viu, Francisco? Você é muito correta nas suas matérias. Nesse dia seguinte, né, que foi feita essa matéria, dizendo exatamente o que você está falando aí agora, nós tínhamos acabado de participar de 8 votações.
todas de quórum qualificado, aquele que você precisa de 28 dos 41 vereadores. Aqui nós tivemos menos, foi 31 votos. Ou seja, ter divisões dentro da base, isso é natural. Você tem a base lá, vamos pegar um Congresso Nacional, você tem lá um grupo que é do PMDB, o grupo que é do PSDB, o grupo que é do PSB com o PSL. Então, essas subdivisões dentro da base, ela é natural. E, às vezes, vai até facilitar um pouco para o prefeito, que tem atendido individualmente cada um dos vereadores. Talvez, daqui a pouco, ele atenda só o líder de cada um desses grupos aí, que todos eles têm votado com o governo. Mas, vereador, o senhor usou uma expressão que me chamou muito a atenção para a pergunta anterior da Francine, de que era a falsidade dos vereadores independentes. Isso não dificulta a relação com esses vereadores que hoje são ditos independentes, uma vez que, como líder do governo, o senhor tem também a tarefa de convencê-los dos projetos do prefeito Alexandre Calil? Não, eu acho que dizer que é independente, por exemplo, dos 3 grupos que são formados, 2 deles são completamente dentro do governo. E um deles, dos 6, 4 estão dentro do governo. E tem votado sistematicamente com o governo. É quase igual o Bloco Independente da Assembleia, que independente só no nome vota sempre com o governo. É mais ou menos por aí. Muito bem. Vereador, a Francine citou agora há pouco esse projeto dos camelôs, que nesses 6 meses de gestão do prefeito Alexandre Calil, acreditamos que foi, digamos assim, a maior crise que ele sofreu até agora, né? A repercussão foi muito negativa, inclusive alguns vereadores que já estiveram aqui com a gente também apontam negativamente a forma como a retirada dos camelôs foi feita, né? O que o prefeito ele tem pedido para o senhor articular junto com os demais vereadores, levando em consideração que muitos deles já têm se posicionado contra a forma como a prefeitura está gerindo isso, né? Está fazendo a gestão dessa mudança dos camelôs. Bem, eles se posicionam contra, mas não aponta uma solução. A solução que eu ouvi eles apontando aqui é a seguinte: não deixa eles na rua. Eles querem ficar na Carijós, querem ficar na Tamós, querem ficar na Caetés. Pô, quem não quer ficar na frente de uma loja sem pagar nenhum tipo de imposto, sem pagar aluguel, sem pagar nada? Vamos olhar essa questão dos camelôs, que o prefeito enfrentou com muita coragem e era um posicionamento dele de campanha, a retirada dos camelôs do hipercentro da cidade de Belo Horizonte. Primeiro, os camelôs no hipercentro, eles atrapalham o tráfego de pedestres, né, das pessoas deficientes. Segundo, quando foi retirado, o que está se fazendo valer é a lei de Belo Horizonte que proíbe que eles estejam lá. O prefeito ele tem uma obrigação de fazer a lei ser cumprida. Terceiro, eles estão numa concorrência desleal com aqueles comerciantes que geram emprego formal e pagam impostos. E o quarto, claro e óbvio, é que eles estão ali trabalhando, estão ali no sustento da sua família. Então, quando a gente vai falar de camelôs, não podemos olhar só, o cara está trabalhando, está ali sustentando sua família, é melhor do que ele está roubando. Tá, mas e o emprego que ele está tirando da pessoa da loja, exatamente em frente dele? Tem um cara que vende óculos em frente à loja de óculos, entendeu? Pô, e o pedestre que está passando, que tem direito a trafegar ali naquele município? E o prefeito, pô, não vai fazer cumprir a lei, não? Bem, poderia simplesmente fazer cumprir a lei e retirar. Além disso, o governo Alexandre Calil está tendo uma ótica social e está falando assim, pô, tá bom, tiramos, estamos fazendo cumprir a lei, estamos desimpedindo aqui, estamos regulamentando o comércio, mas e esses caras que estão trabalhando, o que nós vamos fazer com eles? Criou, então, a alternativa de levá-los para os shoppings populares, e é o que nós vamos votar lá na Câmara em segundo turno. Mas mesmo, bem que rapidinho, Rodrigo, mas mesmo com esse argumento que o senhor disse que os vereadores não dão uma solução, né? Só criticam. Alguns, mas aí podem criar alguma dificuldade para que esse projeto seja aprovado. E, como o senhor disse, o prefeito não está disposto a trocar nada por cargo. Como é que o senhor pretende convencer esses vereadores a votarem a favor do projeto? Quando o projeto chegou lá, eu virei e falei assim para os vereadores: gente, ó, o prefeito Alexandre Calil está fazendo cumprir a lei, a promessa dele de campanha, está tirando os camelôs do centro. Agora, cabe à Câmara Municipal de Belo Horizonte realocar esses camelôs em alguns lugares. Tem hora que dá vontade para a esquerda que votou contra virar e falar assim, para votar, então vota vocês contra e derruba o projeto. Vamos tirar 600 pessoas que estão lá no Shopping Popular e vamos mandá-las para casa sem emprego. Então, uma hipocrisia que acontece, querer falar assim, não, nós queremos uma feira livre. Pô, quem que não quer isso?
você não pagar imposto, é no centro da cidade, ocupar o lugar que é do pedestre, ter uma concorrência desleal com as pessoas das lojas. Nós enxergamos isso tudo, mas enxergamos também, que o governo Alexandre Calil enxergou, foi o quê? A questão social deles. Então nós estamos, na verdade, votando é o quê? Um trabalho para essas pessoas. E olha, teve um deles que foi assim, teve uma visão realmente fantástica, comentou assim, olha, eles foram para o Shopping Y ali no centro da cidade, que foi o shopping que se inscreveu nos primeiros 120 dias. Após aprovarmos esse projeto, a gente já sabe que tem outros shoppings querendo receber os camelôs. Não é oficial, mas vocês vão ver que vai aparecer outros shoppings querendo abrigar também os camelôs. Ele falou assim, olha, hoje aqui não tem movimento, mas levaram 500, 600, 700 bancas lá para dentro, lá vai começar a ter movimento. E mais, daqui a pouco eles vão se tornar comerciantes legais ou voltar para o local dele de trabalho, que eles são oriundos, que 80% deles são oriundos de outros serviços, principalmente da construção civil. Apenas 20% vem do comércio ambulante. Vereador, ainda sobre essa questão dos camelôs, a crítica que a gente ouve muito e tem ouvido com frequência é de que faltou diálogo, faltou aprofundar mais a conversa. Não faltou isso, não? Olha, isso eu ouço sempre do PT. Você pode conversar. Tem projeto lá desde 2013, aí chega em 2017. Mas nós precisamos debater mais esse projeto, nós precisamos conversar mais com esse projeto. Foram 4 meses de diálogo da prefeitura. Fecharam o parque municipal, a secretária explicou para um por um. Todos os 1.134 camelôs foram abordados, foram cadastrados, foram notificados, foram para eles foram tiveram a explicação do que seria o processo. E quando fala com eles, que eles vão pagar, agora nesses primeiros 90 dias, R$1 por dia para ter um box, R$1 por dia. Lá o metro quadrado tá por cerca de R$600 num shopping popular. Para ele estar no shopping popular e falar, isso é pegadinha, isso não existe, mas existe sim, viu? E está acontecendo lá no Shopping Y. Vereador, o plano diretor, né, feito ainda na gestão do ex-prefeito Márcio Lacerda, custou 4,7 milhões aos cofres públicos. Esse plano ficou parado na Câmara por cerca de 2 anos. Quando o prefeito Alexandre Calil assumiu, ele recolheu esse plano para a prefeitura para mudar algumas coisas. A gente já está no segundo semestre, né, de 2017. O projeto vai para a Câmara. A intenção da prefeitura é votar esse projeto ainda neste semestre, porque custou e muito, né, para o contribuinte. Mas como você mesmo disse, você vê o prefeito Márcio Lacerda, que demorou 1 ano e uns 2 meses discutindo o plano. Gastou esses 4 milhões e... 700 mil para fazer o plano. Ficou 2 anos e não conseguiu votar o plano. Você quer que o prefeito que pegou esse plano, que acabou de assumir a prefeitura em 6 meses, resolva? Mas não tem base. Não é questão de base, não. Primeiro, ele tem que entender o que ele está colocando. Não foi o prefeito Alexandre Calil que fez esse plano diretor. Foi a cidade de Belo Horizonte, discutindo com alguns grupos, como, por exemplo, o Sinduscon. Ele saiu da discussão. Gente, como é que nós vamos discutir um plano diretor se o Sinduscon, que é o sindicato da construção de Belo Horizonte, se ele está participando desse plano? Eu sou contra vários pontos dele. Por exemplo, a questão do 1.0. Eu sou radicalmente contra. A garagem contar com potencial construtivo. Eu sou radicalmente contra. Enfim. Então, esse plano que ficou 3 anos e 2 meses entre a construção e a gestação no governo Márcio Lacerda, foi recebido agora, há cerca de 6 meses, pelo governo Alexandre Calil, que teve que receber toda uma prefeitura, preparar toda uma reforma administrativa, e exatamente nesse momento, a secretária de Relação Urbana, a Maria Caldas, que eu mando um abraço pelo grande serviço que está fazendo na nossa cidade e pela coragem que ela teve de enfrentar à frente da comissão que o prefeito criou, a retirada dos camelôs do centro da cidade. Estão debatendo porque ele é muito complexo. O plano é muito complexo. Se a gente colocar aqui 10 urbanistas para ler esse plano, eles vão demorar 1 mês para conseguir entender. Quanto mais o cidadão ou um vereador que não é especialista nessa determinada área. Mas nós vamos votar sim. Você pode ficar tranquilo que daqui a pouco nós vamos estar votando ele. Muito bem. Hoje nós estamos com o tempo aqui absolutamente corrido, vereador Léo Burguês.
líder do prefeito Alexandre Calil na Câmara Municipal. Gostaria de agradecer a sua presença aqui na Super Notícia FM e já está convidado, porque tem até algumas perguntas que já surgiram aqui por parte de ouvintes, mas que a gente, lamentavelmente, não vai ter tempo de fazê-las. Já está convidado para voltar aqui em breve e responder as perguntas dos nossos ouvintes. Vou ficar muito satisfeito de poder voltar a esclarecer as coisas. Quero te agradecer, Rodrigo, Delma, Francine, e especialmente você, amigo da Rádio Super, que está nos ouvindo aí nessa manhã. Um bom dia a todos vocês. Francine Alves, nossa repórter aqui da Super Notícia FM, repórter de política do Jornal O Tempo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Rodrigo.